Bom, finalmente, o caso PSTU, né? PSTU, como vocês viram, foi anunciado aí um racha que seria de 700 pessoas. Logicamente que tem muito mais número no papel do que na realidade, né? Esses 700 aí dificilmente serão 700. Inclusive dá para ver que não são 700. Mas isso daí é um fator secundário. O fato é que, por todas as opiniões, nós não estamos dentro do PSTU, não sabemos. O partido teria rachado praticamente no meio. Com várias pessoas muito conhecidas, né? Professores universitários aí, esses intelectuais do PSTU, saindo do partido. Eles tinham no PSTU aí um blog chamado Blog Convergência, que era feito por... É um blog de matérias de professores universitários. Você abre o blog, você logo vê que é isso daí, né? Professores universitários de esquerda. Esse pessoal saiu todo do PSTU. Bom, eles fizeram várias análises, né? Se o racha seria bom, se o racha seria mal, se o PSTU seria bom, se o PSTU seria mal. Nós temos uma tendência a evitar esse tipo de análise baseada na teologia, né? O que nós devemos analisar aqui é o fenômeno em si. O que significa, qual a importância, tem alguma importância esse racha do PSTU para a luta de classes no Brasil, para a organização da classe operária, da pequena burguesia, etc. e tal? Acho que a gente tem que, primeiramente, começar caracterizando o que é o PSTU de um ponto de vista social. O PSTU, na sua essência, é uma organização pequeno-burguesa de esquerda, como são os grupos que estão dentro do PSOL, PCB, o próprio PT, né? E faz parte desse bloco da esquerda pequeno-burguesa centrista. O que é a esquerda pequeno-burguesa centrista? A esquerda pequeno-burguesa centrista é aquela que não tem laços mais profundos com a burguesia. A esquerda pequeno-burguesa, ela sempre procura evoluir no sentido de uma aproximação com a burguesia. Então, vocês vejam o PT, por exemplo, que seria o setor mais dinâmico dessa esquerda pequeno-burguesa, mais evoluído, né? Ele evoluiu para estabelecer laços com a burguesia. O PCdoB também, mas num sentido diferente. O PT estabelece laços com a burguesia sobre a base da força que ele tem nos movimentos populares. O PCdoB não, são conchavos e tal, e eles têm aí uma determinada atividade militante, né, que garante a possibilidade desses acordos com a burguesia. A ala pequeno-burguesa centrista é aquela ala que tem poucas relações com a burguesia e, portanto, ela oscila entre posições esquerdistas, ultra-esquerdistas, pressões diversas da burguesia e tudo mais. Bom, dentro dessa esquerda pequeno-burguesa centrista, qual que é a característica principal do PSTU? Eles são o grupo mais centralizado, mais organizado, com maior tradição organizativa do que os outros. Os outros são os grupos, como a gente pode ver, dispersos. Você vai no PSOL, está cheio de grupos. Mas esses grupos já não são grupos militantes, não tem centralização nenhuma. É uma espécie de esquerda em fase de dissolução, cuja existência é dada pelo esforço que eles têm no terreno eleitoral. O PSOL é, em grande medida, uma sociedade para que grupos intelectualmente, eleitoralmente indigentes consigam lugar ao sol nas eleições. Se cada um dos grupos que está no PSOL concorrer às eleições sozinho, nunca vão eleger nada.
Agora, todos juntos, cria-se a possibilidade de eleger alguém. Logicamente que uns vão servir simplesmente de degrau para eleger os outros. Mas eles têm a expectativa de usar os outros como degrau para se elegerem. Mas aí, cada um tem a sua ideia, né? O PSTU já era um grupo que tem a mesma inclinação, a mesma orientação, mas mais militante. Por exemplo, até agora tinha uma presença em sindicatos como São José dos Campos, Metroviários. Isso aí é devido a maior centralização, maior tradição organizativa, quer dizer, maior coesão do grupo, né, que foi formado durante um longo período, tem uma definição de objetivos mais clara do que os outros e tudo mais. Quer dizer, ele seria o setor mais consistente, mais coerente de toda essa esquerda pequeno-burguesa. E ele foi vítima justamente dessa qualidade. Quando a situação da política da esquerda pequeno-burguesa começou a se inclinar para uma política direitista, de oposição de um determinado tipo de oposição ao governo do PT, os outros, eles ficam naquela indefinição. Eles têm a mesma política do PSTU, mas como eles não têm centralização e eles estão no parlamento e tudo mais, eles vão, voltam, recuam, andam para frente, disfarçam, não falam. O PSTU não. O PSTU ele deu uma coerência a uma política profundamente equivocada e ele foi indo, até que a situação dele se transformou numa situação insustentável. Isso daí provocou um racha. Bom, aqui nós devemos analisar o seguinte: o racha, esse problema da política do PSTU, isso aí, digamos assim, foi a gota d'água. Porque o partido já estava, anteriormente, apresentando todos os sintomas de um partido em dissolução. Uma boa parte do pessoal não acredita na possibilidade eleitoral do PSTU. Uma outra parte acha que não vale a pena você, sendo um elemento pequeno burguês, ficar aí sob uma centralização, que no caso do PSTU é uma centralização bastante antidemocrática, né? De um grupinho de dirigentes, que você precisaria ter maior espaço, etc, etc. A gente viu tudo isso nas colocações das pessoas que romperam. Todos eles reclamam dessas coisas. O que eles menos falam, na realidade, é do problema do impeachment e do golpe. Aí falam que o pessoal é autoritário, que precisa ter mais liberdade disso, que precisa colocar o problema da luta contra a proibição das drogas em primeiro lugar, que não sei o que lá e tal. Então a gente vê que esse racha, ele nada mais é do que a expressão das fortes tendências centrífugas e tendências à dissolução do PSTU. A esquerda pequeno-burguesa, ela vem sendo arrastada por uma mentalidade predominante na pequena burguesia, que é uma mentalidade de tipo anarquista, onde o pessoal quer fazer parte, na verdade, de um movimento frouxo, né? E não de nenhuma coisa centralizada. Então, esse pessoal está saindo, mas não é só eles, muitos estão saindo por causa disso. Eles aceitaram o sistema de existência do PSTU, enquanto eles achavam que isso daí poderia dar um resultado. Então eles falavam que era revolucionário, etc, etc. A partir do momento que a política do PSTU entrou em contradição total com a realidade, e que o PSTU também não elege ninguém, não acontece nada, não avança e perde militante e tudo mais, isso daí abriu as comportas da dissolução. Então, nesse sentido, o que nós temos aqui não é um racha, propriamente dito. É um processo de dissolução. Não é que o pessoal que rachou é que queira a dissolução.
Na verdade, a dissolução é uma característica inerente, não só ao PSTU, mas toda a esquerda. Por isso a gente vê também a adesão de vários grupos ao partido tipo PSOL, que não é um partido, é um antipartido, né? No período anterior, esse antipartido, ele era expresso pelo PT. PT também. Supostamente não tem centralização, você não precisa, por exemplo, como no PCO, para ser membro do PT ou a ser até presidente da República, você não precisa cumprir nenhuma obrigação dentro do partido. Bom, PT, diferentemente do PCO, não tem jornal. Mas vamos que tivesse. Nem passa pela cabeça dos dirigentes do PT chegar e falar, ó, companheiros, uma das tarefas do partido é vender o jornal. Isso aí nem por acaso. É um partido onde cada um faz o que quer da vida, você entendeu? É um partido que é de indivíduos, se juntam na época eleitoral, aí os indivíduos que são muito individualistas, pensam todos com a sua própria cabeça, segundo eles, né? Eles todos se juntam para eleger um picareta no Congresso Nacional. Porque vocês viram que a bancada do PT, né, maioria é picareta. Quem luta contra o golpe lá, dos 58 deputados... Bom, primeiro a gente tem que ver assim, são 58 deputados. Quantos o PT elegeu na última eleição? 70. Cadê os 12 que estão faltando no panorama? Foram para a direita. Então, por exemplo, se você está nesse partido, você elegeu um desses 12 picaretas que foi comprado pela direita. Aí sobrou 58. Dos 58, quantos que vocês viram pegar o microfone na Câmara dos Deputados para defender o governo da Dilma contra o golpe? Meia dúzia. Então, quer dizer, é muito bom, você não tem compromisso nenhum, ninguém fala para você o que você tem que fazer, ninguém cobra nada de você, mas você é só uma vaquinha de presépio que vota nos picaretas aí. Sem falar que você não tem poder nenhum, você vê. A direita botou o governo PT abaixo, o PT não tem nenhum jornal para se defender. Ele é defendido por uns jornalistas aí que tem blog. O blog é dele, individualmente, é uma operação, como é que se diz? É um empreendimento privado, não é do partido. O partido não tem nada, não tem força nenhuma nesse sentido. Então, isso daí é a tendência geral da esquerda pequena burguesa. E o PSTU, nesse momento, ele está sendo atacado. Ele está sendo atacado de maneira mais intensa, porque justamente a direção do partido, pela sua tendência autoritária em tratar os militantes, em preservar o controle do partido na mão de poucas pessoas, ela criou essa tendência de dissolução mais forte ainda do que nos outros partidos. Antes desse racha aqui, saiu um monte de gente do PSTU. Muitos dos comentaristas que comentaram a crise do PSTU, eles não falaram disso. Vários intelectuais do PSTU aí, universitários, saíram antes. Isso aqui é só mais uma leva. E, aparentemente, vai continuar saindo gente. O partido está que nem um balão que tivesse sido furado e está saindo ar por todos os lados. E o pessoal passou de ser a favor de uma centralização, a favor do fora todos, vai todo mundo para o extremo oposto, que é normal, né? É o normal. Até porque dentro do PSTU essas tendências são muito fortes. Eu acho que bom, é bem possível que o PSTU, inclusive, desapareça como partido, né? Esse tipo de fenômeno é muito intenso para ser resistido. O que eu acho que acontece aqui é que essa ruptura, ela reforça, ela coloca em pauta uma discussão que a gente tem feito no PCO, que é uma coisa que é uma tendência muito forte da situação, que são as tendências anarquistas, antipartido.
em tudo quanto é lugar na esquerda, você ouve a frase: os velhos partidos estão falidos, os velhos modelos de organização estão falidos. Um cara escreveu uma matéria essa semana aqui falando assim, que o centralismo democrático é um mito religioso e que não tem que ter centralismo democrático. Aí ele propõe o seguinte, que cada um abra um blog, né, e faça aí uma guerrilha de um homem só contra a burguesia. O que, como vocês podem ver, vai dar muito certo, né? A burguesia vai cair com a guerrilha do homem só, né? É uma tendência da pequena burguesia. No PCO a gente tem essa manifestação em pequena escala, né? Em menor escala do que os outros partidos. Onde, logicamente, entram aí pessoas que têm uma tendência pequena burguesa muito arraigada. Se você tomar uma decisão que você tem que panfletar na Praça da Sé, e você já é o Adolf Hitler em pessoa, né? Não pode decidir nada. Aí, se você, sei lá, comprar um bonezinho diferente, já você é um privilegiado, né? Já no PSOL, o fato dos deputados ganharem altíssimo salário, ninguém fala que eles são privilegiados. Aqui tem toda essa conversa, quer dizer, na ideia de alguns, o PCO deveria ser uma casa da mãe Joana, onde você entra e você não assume compromisso nenhum, você só tira vantagem. Esse é absurdo, né? Mas coloca o problema de, como é que se diz? Aprofundar uma discussão sobre a natureza dos partidos revolucionários e o tipo de partido que é, não que nós queremos, porque eu pessoalmente não quero nada. Nenhum militante do PCO quer esse tipo de partido, aquele tipo de partido. A discussão teria que ser sobre qual é o partido que pode efetivamente ser a direção de um movimento de massas no sentido da revolução socialista e proletária. Partidos como o PSOL podem ser esse tipo de partidos? Gente como essa do PSTU que rachou, que fala, por exemplo, eu vi um professor do PSTU falar o seguinte, ele não estava no racha, mas ele estava dando conselhos para o racha, que é coisa de professor universitário, né? E ele falava assim, tem que colocar, o que eu sempre divergi do PSTU é que tem que colocar a luta contra o proibicionismo das drogas no primeiro plano. Tudo bem, ele pode pensar o que ele quiser, mas isso não é um partido revolucionário. Esse é o partido a serviço de uma coisa quase pessoal. O PCO é favorável a que não haja nenhuma proibição de nenhuma droga. Agora, não vamos colocar isso aqui como nosso objetivo central. Sem falar que você ter esse tipo de objetivo é que você na verdade, você é reformista, é mais reformista do que o PT, né? Por quê? A luta contra o proibicionismo de drogas não é uma reforma jurídica dentro do sistema capitalista, ou será que tem algum milagre aí que ninguém nunca explicou? É uma coisa reformista, esses objetivos parciais e tudo mais. Você tem que construir um partido que lute pelo governo operário e pelo socialismo, não por nenhuma reforma particular. As reformas são um meio de levar adiante a luta pelo poder político, que é a única coisa que realmente interessa. Agora, para conquistar o poder político, para exercer o poder político, né, você precisa ter um partido centralizado, disciplinado, ideologicamente unificado, senão você não vai conseguir. Então não é um problema de saber se você prefere, porque se for uma preferência, melhor é você ficar em casa, você nem abre um site seu, você abre lá uma página no Facebook, né? E você fica dando palpite na vida do país aí. E fica todo feliz. Tá certo? Se é um problema de autossatisfação, então não se melhor viajar, né? Conhecer novos lugares e tal. Mas se nós estamos discutindo um objetivo político determinado, você precisa de um determinado tipo de ferramenta para realizar esse trabalho.
E o partido, de verdade, não esses partidos dissolvidos que nós temos aí, é a única ferramenta que pode realizar esse trabalho. Essa conversa, que tem tudo quanto é partido, de ditadura, de privilégios, de não sei o que lá, isso é um papo furado de gente que não quer fazer nada. E que não está fazendo nada, na realidade. Então, não é que eles não querem, eles estão fazendo, mas não querem. Já não estão fazendo nada. O intelectual na universidade, ele fica lá cuidando da vida dele, escrevendo tese sobre as drogas na Idade Média. Umas coisas que não têm a menor importância para ninguém, a não ser para ele mesmo. E o racha do PSTU, ele expressa todo esse problema de uma maneira muito acentuada. O racha do PSTU e o PSTU também, de conjunto, né? Porque esse racha não é que ele está em total contradição com o PSTU, ele é uma consequência do desenvolvimento do próprio PSTU. Se nós nos deixamos levar pela opinião geral, que essa opinião aí supostamente democrática, de que cada um faz o que quer, né, de que você não pode ter uma unidade política e ideológica dentro do partido e tudo mais, não vão construir partido nenhum. E, em geral, quem levanta essas coisas é porque também não quer construir nenhum tipo de partido. Para derrotar os capitalistas, nós precisamos de uma concentração de forças imensa. Não vai ser um partido tipo PT, PSOL, que vai derrotar os capitalistas. Inclusive, nós estamos vendo no golpe de Estado, né? O pessoal não consegue nem manter, do ponto de vista